Duas cidades, dois tornados, um dia. A África do Sul nunca esqueceu o que aconteceu. Em outubro de 2011, um fenômeno meteorológico sem precedentes abalou o país. Sem sirenes, sem alertas, sem escapatória, duas comunidades ficaram presas sob a fúria de um céu que se tornara inimigo. Primeiro foi Duduza, um bairro pobre a leste de Joanesburgo, onde uma tempestade de vento colossal arrancou telhados, arrancou casas e deixou centenas de famílias em ruínas. Poucas horas depois, outra cidade, Vicksburg, a mais de 200 quilômetros de distância, enfrentou seu próprio algoz. Um segundo tornado, igualmente destrutivo. Duas tragédias, um dia. A coincidência parecia impossível, mas a natureza não tem limites. O que acontece quando um país sem sistemas de alerta enfrenta um monstro vindo do céu? Esta é a história de um desastre duplo que mudou para sempre a percepção do clima na África do Sul. África do Sul, uma terra de contrastes. Um país onde as montanhas se erguem como guardiãs ancestrais sobre planícies abertas, onde desertos, savanas e costas se entrelaçam em um imponente mosaico natural. Aqui, o sol brilha intensamente, as chuvas caem de forma irregular e os ventos viajam por quilômetros sem encontrar barreiras. No entanto, em meio a todas essas nuances, há algo raramente associado a esta região: tornados. Ao contrário dos Estados Unidos, onde o chamado Beco dos Tornados concentra centenas de eventos a cada ano, a África do Sul está em uma situação muito diferente. Seus sistemas climáticos costumam trazer tempestades intensas durante a primavera e o verão, sim, mas a formação de supercélulas capazes de gerar tornados é muito menos frequente. E quando ocorrem, geralmente são em menor escala, com funis de curta duração, afetando pequenas áreas. É por isso que o que aconteceu em outubro de 2011 pegou todos de surpresa. A explicação está na geografia e no clima daquela época do ano. Outubro marca o início da primavera no hemisfério sul. As temperaturas começam a subir rapidamente após o inverno, e a atmosfera se energiza. O calor do solo contrasta com as correntes de ar frio em altitude, uma combinação perigosa para a estabilidade do céu. Naquele dia, a umidade do Oceano Índico encontrou massas de ar quente que subiam do interior continental. Essa colisão criou nuvens gigantescas que não só liberaram chuva e granizo, mas também evoluíram para algo ainda mais assustador: supercélulas. Essas tempestades rotativas são as arquitetas dos tornados mais violentos do planeta. O extraordinário é que na África do Sul não havia, e ainda não há, na mesma medida, um sistema robusto de alerta precoce para fenômenos tão extremos. Ao contrário de outras regiões do mundo, onde radares especializados rastreiam cada célula de tempestade e as autoridades podem ativar sirenes com minutos de antecedência, em comunidades como Duduza e Vicksburg, não houve nenhum alerta. Para a maioria dos moradores, as nuvens escuras pareciam apenas anunciar chuva forte. Ninguém imaginava que, em meio àquelas massas turbulentas, o céu preparava um golpe duplo. O que aconteceu naquele dia é o resultado de um raro alinhamento de fatores. Umidade abundante, ventos fortes que giraram as tempestades e energia convectiva suficiente para a atmosfera liberar sua fúria. O resultado: 2 tornados devastadores em um país que nunca esteve preparado para eles. A África do Sul sempre foi um lugar onde a natureza dita seu próprio ritmo, de secas prolongadas a chuvas torrenciais. Mas aquele outubro deixou algo ainda mais perturbador claro. Mesmo em terras onde tornados são raros, o clima imprevisível pode se transformar em um monstro inesperado. Esse foi o pano de fundo de um dia que entraria para a história. E foi em Duduza que tudo começou. Era domingo, 9 de outubro de 2011. Na cidade de Duduza, a menos de 1 hora a leste de Joanesburgo, a vida continuava normalmente. Famílias preparavam o almoço, crianças brincavam nas ruas empoeiradas, e o ar da primavera trazia consigo a promessa de chuvas esparsas.
Ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar que o céu estava prestes a mudar suas vidas para sempre. No meio da tarde, as nuvens começaram a escurecer com uma velocidade desconcertante. O vento soprava mais forte do que o normal, e trovões profundos ribombavam como avisos distantes. Para a maioria, era apenas mais uma tempestade, do tipo que chega com a primavera. Mas no coração daquelas nuvens, algo muito mais mortal se formava. Uma supercélula em rotação que logo se transformaria em um tornado de força devastadora. Pouco depois das 3 da tarde, surgiram os primeiros sinais de caos. Testemunhas relatam que o céu assumiu uma tonalidade esverdeada, uma cor anormal que encheu de medo quem assistia. O vento rugia com um assobio cada vez mais agudo e então, sem aviso, um funil desceu das nuvens como um chicote escuro que tocou o chão em questão de segundos. O tornado atingiu Duduza, uma comunidade caracterizada por casas modestas, muitas delas construídas com tijolos vazados, telhados de zinco e materiais frágeis. A tempestade não encontrou resistência. Arrancou telhados como folhas de papel, derrubou paredes inteiras e levantou objetos pesados no ar como se fossem brinquedos. Ouvi um rugido como o de um trem que não parava, contou um sobrevivente. Corri para dentro de casa, mas em questão de segundos, o teto desapareceu sobre nossas cabeças. Tudo desabou. A tragédia atingiu seu ápice quando se soube que uma menina de apenas 9 anos havia perdido a vida. Sua família, em lágrimas, relatou como tentaram cobri-la com cobertores enquanto as paredes desabavam. Mas nada conseguiu conter a fúria do vento. Sua morte tornou-se símbolo de um desastre que deixou uma cicatriz indelével na comunidade. Mais de 160 casas foram reduzidas a escombros em questão de minutos. Centenas de pessoas ficaram feridas, algumas com fraturas graves após serem atingidas por destroços. Hospitais próximos desabaram sob a enxurrada de feridos que chegavam com cortes, hematomas e ossos quebrados. Um morador lembrou-se de ter sido arremessado vários metros pela força do vento. Não havia onde me esconder. Corri, mas senti o ar me erguendo. Fechei os olhos e apenas rezei. Quando abri os olhos, estava em pé entre tijolos quebrados e ferro retorcido. Não sabia se estava vivo ou morto. O aspecto mais dramático foi como os assentamentos informais de Duduza, construídos com materiais precários, foram reduzidos a nada. Lá, onde a pobreza obriga as pessoas a improvisar moradias com madeira, chapas de metal e plástico, o tornado passou impiedosamente. Estruturas foram destruídas, deixando famílias inteiras expostas ao vento e à chuva em questão de segundos. Vizinhos ajudaram uns aos outros a sair dos destroços. Pais procuraram desesperadamente pelos filhos, enquanto outros vagavam pelas ruas gritando os nomes de parentes e amigos. A confusão era total. Não havia sirenes, nem tempo para se abrigar. As pessoas reagiram da melhor maneira possível. Algumas se jogaram no chão e se cobriram com cobertores, outras correram para igrejas ou escolas próximas em busca de muros mais firmes. Mas, em muitos casos, o tornado foi mais rápido do que qualquer tentativa de fuga. Quando o tornado finalmente se dissipou, o que restou parecia uma zona de guerra. Ruas cobertas de escombros, postes de energia caídos, carros virados como brinquedos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelos gritos de socorro que emergiam dos destroços. Os socorristas descreveram cenas de horror. Famílias presas sob muros desabados, crianças chorando em meio aos escombros e adultos desorientados caminhando pelo que antes eram suas casas. O ar cheirava a poeira, umidade e medo. Um bombeiro voluntário relembrou: "Eu nunca tinha visto nada parecido. Era como se o vento tivesse decidido apagar Duduza do mapa. Chegávamos a uma rua e ela simplesmente não existia mais." Em meio ao caos, a solidariedade também emergiu. Vizinhos que mal se conheciam começaram a cavar com as próprias mãos para libertar os que estavam presos. Mulheres improvisaram abrigos com lonas recuperadas, enquanto jovens correram para centros comunitários para organizar ajuda. A Cruz Vermelha Sul-Africana chegou logo depois, distribuindo cobertores e alimentos. Mas os primeiros heróis
foram os próprios moradores de Duduza. A comunidade, profundamente abalada, demonstrou uma resiliência que impressionou todo o país. O mais perturbador foi a completa falta de aviso. Em países como os Estados Unidos, as pessoas costumam ter de 10 a 20 minutos de antecedência para procurar abrigo. Em Duduza, não houve um único aviso. O tornado atingiu o local repentinamente, evidenciando a vulnerabilidade da população a um fenômeno dessa magnitude. Essa falta de sistemas de alerta transformou uma tempestade em tragédia. E a lição foi amarga. O clima extremo não respeitava mais fronteiras nem estatísticas. Hoje, mais de uma década depois, aqueles que viveram aquele dia se lembram dele com arrepios. A maioria concorda em descrevê-lo com as mesmas palavras. Foi como se os céus se abrissem e decidissem engolir tudo. O tornado de Duduza não foi o maior nem o mais duradouro do mundo. Mas seu impacto humano, em um local carente de preparação e proteção, tornou-o um evento inesquecível. Naquela tarde, Duduza aprendeu da maneira mais difícil que até os cantos mais improváveis do planeta podem ser vítimas da fúria do vento. E enquanto a cidade lutava para se reerguer das ruínas a centenas de quilômetros de distância, outra comunidade enfrentou um destino semelhante. Vicksburg estava prestes a vivenciar seu próprio inferno pessoal. Enquanto em Duduza as pessoas ainda tentavam compreender o que havia acontecido, enquanto as sirenes improvisadas de ambulâncias e carros de polícia cruzavam ruas cobertas de poeira e escombros, o céu preparava uma nova emboscada. Centenas de quilômetros ao sul, na cidade de Vicksburg, outra tempestade se formava com a mesma fúria, como se a natureza tivesse decidido lançar um segundo desafio no mesmo dia. Vicksburg é uma cidade agrícola perto da fronteira com Lesoto, conhecida por seus campos férteis e produção de cerejas, que atrai visitantes todos os anos durante os festivais de primavera. Um lugar tranquilo, com casas modestas e ritmo lento, onde a vida gira em torno da terra e da colheita. Mas naquele 9 de outubro de 2011, a tranquilidade desapareceu sob um céu enegrecido que prenunciava uma tempestade. A tarde começara com um ar denso e úmido permeando a região. Os agricultores observavam as nuvens se transformarem em torres escuras que pareciam se mover com vida própria. O vento soprava erraticamente, às vezes em rajadas fortes, às vezes estranhamente silencioso. Os moradores olhavam para cima, resignados, convencidos de que se tratava de uma forte tempestade, talvez com granizo, como tantas outras que haviam enfrentado. Mas logo aquela sensação de normalidade se estilhaçou. O vento mudou de tom, assumindo um rugido profundo que muitos compararam ao som de um trem se aproximando. As nuvens começaram a rodopiar, e em segundos, um funil escuro desceu do céu e tocou o solo. Um tornado nasceu e seu alvo era o coração de Vicksburg. O impacto foi brutal. O funil avançou como uma muralha de vento, levantando telhados, arrancando árvores e destruindo tudo em seu caminho com uma violência desconcertante. Ao contrário de Duduza, onde predominavam moradias muito precárias, em Vicksburg, muitas casas tinham paredes mais sólidas, mas mesmo isso não foi suficiente para resistir. Vidros explodiram para dentro como projéteis, paredes tremeram e algumas estruturas desabaram sob a pressão do vento. Carros foram levantados e arremessados contra postes ou cercas, e ruas foram bloqueadas por galhos e fios caídos. Relatos de testemunhas oculares daquele dia falam de um caos indescritível. Uma mulher que trabalhava em uma pequena loja relatou que, em questão de segundos, o teto se desprendeu e voou, deixando os clientes expostos à chuva e aos destroços. Um grupo de crianças ficou preso quando o vento arrancou as portas das salas de aula, lançando estilhaços de vidro ao redor delas. Professores desesperados tentaram cobrir as crianças com os próprios corpos, até que o tornado se afastasse. Em poucas horas, o hospital local recebeu dezenas de feridos. Pessoas com cortes profundos, ossos fraturados e hematomas causados por objetos que voavam como mísseis. As equipes de emergência em Vicksburg, assim como em Duduza, não tinham treinamento específico para lidar com um tornado dessa magnitude.
Sem sistemas avançados de radar ou sirenes de alerta, os moradores tiveram que enfrentar a fúria do vento sem qualquer aviso prévio. Quando os socorristas chegaram às áreas mais atingidas, encontraram um cenário de destruição que parecia saído de um filme. Casas reduzidas a pilhas de tijolos, veículos capotados e árvores arrancadas. E em meio a tudo isso, pessoas desorientadas, cobertas de poeira e sangue, procuravam familiares e amigos entre os destroços. O mais impressionante foi a simultaneidade do desastre. Enquanto os noticiários nacionais começavam a transmitir imagens da devastação em Duduza, outra onda de notícias chegava de Vicksburg, confirmando que o país enfrentava um golpe duplo sem precedentes. A África do Sul, um território onde tornados eram considerados raridades isoladas, havia sofrido 2 grandes eventos no mesmo dia. O sentimento de descrença se misturava à angústia, pois não havia como saber se o pesadelo terminaria ali ou se novas tempestades atingiriam outras comunidades. O desastre em Vicksburg também deixou uma profunda marca emocional. Muitas famílias perderam suas casas, outras ficaram com cicatrizes físicas e psicológicas que levariam anos para cicatrizar. Agricultores viram suas plantações destruídas em minutos, perdendo o trabalho de uma temporada inteira. Ruas repletas de linhas de energia caídas e fragmentos de telhados de zinco tornaram-se áreas de risco, onde o perigo não terminava com a passagem do tornado. Equipes de resgate locais trabalharam lado a lado com os vizinhos para resgatar as pessoas presas nos escombros. Em alguns casos, tiveram que cavar com pás improvisadas. Em outros, simplesmente com as próprias mãos. Correntes humanas foram organizadas para remover tijolos e madeira, enquanto alguém ouvia atentamente os gritos de um sobrevivente do outro lado. Cada resgate era uma corrida contra o tempo. Cada minuto contava. Um paramédico lembrou-se de ter encontrado uma mulher ferida, segurando seu bebê nos destroços de uma casa que desabou. A mãe tinha fraturas nas 2 pernas, mas conseguiu cobrir a criança com o próprio corpo durante a passagem do tornado. A cena se tornou um símbolo de esperança em meio a tanta destruição. A chegada da noite não trouxe alívio. Com o corte de energia, a cidade ficou às escuras, iluminada apenas pelas luzes de emergência dos veículos de resgate. A chuva continuou a cair, dificultando os esforços de busca e aumentando o risco de desabamento de estruturas danificadas. Os moradores, temendo que outro tornado pudesse surgir do nada, passaram a noite acordados, abrigados em igrejas, escolas e centros comunitários. Ao amanhecer, a magnitude da tragédia era evidente. Vicksburg havia mudado em poucas horas. O que antes era uma pacífica cidade agrícola era agora um campo de ruínas. No entanto, em meio à dor e à incerteza, um espírito de solidariedade que lembrava o de Duduza também emergiu. Vizinhos compartilhando comida, voluntários viajando de outras cidades para ajudar, médicos trabalhando incansavelmente para cuidar dos feridos. O país inteiro se comoveu ao ver como 2 comunidades, geograficamente distantes, mas unidas pela tragédia, enfrentaram o mesmo destino com coragem. O tornado de Vicksburg não foi apenas o outro golpe daquele dia. Foi a confirmação de que a África do Sul havia entrado em uma nova realidade climática. Não se tratava mais de fenômenos isolados ou peculiaridades estatísticas. O que aconteceu em outubro de 2011 mostrou que o país precisava se preparar para o impensável. O que aconteceu naquele domingo de outubro de 2011 não foi apenas devastador pelo seu impacto humano e material. Também desconcertou meteorologistas e cientistas, pois, estatisticamente falando, a probabilidade de 2 tornados atingirem 2 cidades sul-africanas no mesmo dia parecia quase impossível. Foi um fenômeno tão incomum que deixou o país inteiro se perguntando: quão raro isso era realmente? A África do Sul, ao contrário de regiões como a região central dos Estados Unidos, não é conhecida por sua atividade de tornados. Tornados ocorrem, mas tendem a ser poucos, breves e de intensidade moderada.
Estudos meteorológicos indicam que o país pode registrar uma média de 1 a 3 dúzias de tornados por ano, embora a maioria ocorra em áreas rurais escassamente povoadas e raramente atinja níveis elevados. Para avaliar a raridade, compare-se com os Estados Unidos, onde, em alguns anos, ocorrem mais de 1.200 eventos registrados. A diferença é enorme. Outro país com alguma atividade é o Brasil, que, devido ao seu tamanho e clima tropical, também registra dezenas de tornados por ano, especialmente no sul. A Itália, na Europa, já sofreu tornados violentos perto do Mediterrâneo, embora em números muito menores. Em todos esses casos, porém, existem registros históricos, sistemas de alerta e uma percepção social de que tornados, embora imprevisíveis, fazem parte do cenário climático. Na África do Sul, por outro lado, o imaginário coletivo nunca considerou possível enfrentar um cenário semelhante. Os eventos de Duduza e Vicksburg abalaram decisivamente essa percepção. Nunca antes na história moderna do país havia sido documentado um surto de tornado duplo, afetando áreas urbanas separadas por centenas de quilômetros em escala tão massiva. Para os cientistas, isso foi um sinal de alerta. O clima da África Austral não estava isento de eventos extremos, e a combinação de fatores atmosféricos poderia reproduzir condições semelhantes às de outras partes do mundo. As estatísticas mostram que a maioria dos tornados na África do Sul ocorre nas províncias de Free State, Gauteng e KwaZulu-Natal. Tanto Duduza quanto Vicksburg estão precisamente dentro dessas áreas propensas, embora historicamente a magnitude dos eventos tenha sido muito menor. A simultaneidade foi o mais desconcertante. 2 supercélulas ativas no mesmo dia, ambas capazes de gerar tornados destrutivos e ambas impactando diretamente áreas habitadas, é um cenário que beira o extraordinário. Os meteorologistas concordam que a primavera é a estação mais perigosa para a região. A combinação do calor ascendente do solo, da umidade do Oceano Índico e dos ventos frios em altitude cria terreno fértil para tempestades intensas. Mas mesmo nesse contexto, o que aconteceu em outubro de 2011 superou as expectativas. Foi como se a natureza tivesse alinhado todas as peças do quebra-cabeça para desencadear um golpe duplo que poucos poderiam ter previsto. Outro aspecto relevante é a falta de um registro histórico detalhado. Em países com tecnologia avançada de monitoramento, todo tornado, por menor que seja, é documentado. Na África do Sul, a realidade é diferente. Muitas comunidades rurais não possuem estações meteorológicas ou radares próximos, o que significa que um grande número de eventos nunca é oficialmente reportado. Isso nos leva à pergunta: já ocorreram surtos duplos antes e simplesmente não foram registrados? A resposta é incerta, mas o que está claro é que nunca um episódio causou tanta devastação visível e midiática quanto Duduza e Vicksburg. Internacionalmente, especialistas começaram a analisar o evento como um estudo de caso. Revistas científicas apontaram que a situação era um exemplo claro de como as mudanças climáticas poderiam estar aumentando a intensidade e a frequência de eventos extremos em locais antes considerados seguros. O duplo tornado na África do Sul foi citado como evidência de que os padrões climáticos estavam se tornando mais erráticos e que a parte sul do continente deveria se preparar para um futuro mais incerto. Para os moradores comuns, porém, as estatísticas pouco importavam naquele momento. O que vivenciaram foi suficiente para ficar gravado na memória coletiva. Um céu que se partiu em 2 e libertou monstros gêmeos sobre suas cidades. Algo que até então parecia exclusivo de noticiários internacionais, de imagens de Oklahoma ou Kansas, aconteceu em suas próprias casas. A raridade do evento, portanto, pode ser explicada em 2 dimensões. Meteorologicamente, foi uma coincidência extraordinária de fatores que raramente convergem na África do Sul. Socialmente, foi um despertar brutal para uma nova realidade.
O país não estava a salvo do poder destrutivo dos tornados. E se aconteceu uma vez, poderia acontecer novamente. O surto de outubro de 2011 deixou os cientistas com perguntas sem resposta e a população com cicatrizes visíveis. Teria sido um incidente isolado, o produto de uma combinação única de variáveis, ou um sinal de que tais fenômenos poderiam se tornar mais comuns? Ninguém sabe ao certo. A única certeza é que naquele dia, um novo capítulo na história climática da África do Sul foi escrito. Quando o vento sopra com a força de um monstro, ele não atinge a todos igualmente. Os tornados em Duduza e Vicksburg expuseram uma verdade dolorosa. Os mais pobres, os mais vulneráveis, sempre sofrem o impacto da tragédia. Em Duduza, grande parte da população vivia em assentamentos informais, com casas construídas com esforço próprio e materiais improvisados. Paredes de tijolos vazadas sem alicerces, telhados de zinco mal fixados com pregos enferrujados, janelas cobertas com plástico ou madeira fina. Diante de um tornado, essas estruturas eram praticamente inexistentes. O vento as arrancava do chão como se nunca tivessem existido. Famílias inteiras ficaram repentinamente sem teto, sem pertences, com nada além das roupas do corpo. A precariedade não foi coincidência, mas reflexo de décadas de desigualdade. Enquanto nos bairros mais ricos algumas casas conseguiram resistir parcialmente, nos assentamentos a devastação foi total. Lá, onde a vida já era uma luta diária, a tempestade atingiu com a força de um julgamento. Testemunhos mostram como, sem aviso ou abrigo, as pessoas improvisaram estratégias desesperadas. Muitas correram para igrejas, consideradas mais seguras devido às suas paredes grossas. Outras se jogaram no chão cobrindo-se com cobertores ou colchões, tentando se proteger de destroços voadores. Algumas se esconderam debaixo de mesas ou camas, agarrando-se a qualquer coisa que pudesse lhes dar uma sensação de segurança. Em meio ao caos, mães abraçaram seus filhos com força, cobrindo-os com seus próprios corpos. Esse instinto de sobrevivência, mais do que qualquer infraestrutura, foi o que salvou vidas. Em Vicksburg, embora as casas fossem, em média, mais sólidas, também havia setores vulneráveis. Trabalhadores rurais e suas famílias, que viviam em casas simples perto dos campos, foram os mais afetados. Para eles, a tempestade significou a perda não apenas de seus telhados, mas também de seus meios de subsistência. Plantações devastadas, ferramentas destruídas e um futuro incerto. A vulnerabilidade não se mede apenas em termos materiais, mas também no acesso à informação. Sem sistemas de alerta, sirenes ou mensagens de rádio ou televisão alertando sobre o perigo, ninguém teve a oportunidade de se preparar. O que em outros países poderia significar minutos vitais para salvar vidas, simplesmente não existia na África do Sul. Essa falta de oportunidade transformou a surpresa em tragédia. O contraste era evidente. Enquanto alguns sobreviventes conseguiram reconstruir suas casas com seguro ou recursos próprios, para aqueles que viviam em assentamentos informais, a perda foi absoluta. Sem títulos de propriedade ou apoio financeiro, a reconstrução tornou-se um processo lento e doloroso, quase inteiramente dependente de ajuda humanitária e da solidariedade de vizinhos e organizações. Nos dias seguintes, abrigos improvisados se encheram de pessoas que haviam perdido tudo. Crianças dormiam no chão de escolas montadas como centros de emergência, enquanto voluntários distribuíam cobertores e refeições quentes. Em meio à destruição, a desigualdade se tornou visível como nunca antes. Os tornados de Duduza e Vicksburg não destruíram apenas casas. Eles revelaram uma lição mais profunda. Em tempos de desastre, a fragilidade social se torna uma maldição. E à medida que as condições meteorológicas extremas se intensificam, a pergunta é inevitável: quantas comunidades mais continuarão na linha de frente da vulnerabilidade? Quando o vento acalmou e o silêncio caiu sobre Duduza e Vicksburg, o que restou foi uma paisagem desolada. Ruas se transformaram em pilhas de escombros, árvores arrancadas, postes de energia retorcidos e telhados perdidos na distância.
O caos da tempestade deu lugar a um novo desafio: reconstruir não apenas casas, mas a esperança de comunidades inteiras. Os primeiros a reagir foram os próprios vizinhos. Em meio à poeira e às lágrimas, organizaram-se para resgatar os que estavam presos sob os destroços dos muros desabados. Com as próprias mãos, pás improvisadas e a coragem movida pela urgência, homens e mulheres cavaram incansavelmente. Em muitos casos, conseguiram salvar vidas antes da chegada das equipes de emergência. Esse espírito de solidariedade foi o primeiro alicerce da reconstrução emocional. Logo, a ajuda oficial começou a ser mobilizada. Ambulâncias, bombeiros, policiais e equipes de resgate chegaram às áreas afetadas, embora nem sempre com a rapidez exigida pela tragédia. O colapso das comunicações e o bloqueio de estradas atrasaram a chegada de reforços. No entanto, quando finalmente conseguiram acesso, o esforço foi enorme. Montaram tendas de emergência, distribuíram alimentos básicos e montaram abrigos temporários em escolas e igrejas. Ao mesmo tempo, organizações não governamentais, igrejas e grupos comunitários chegaram. Levaram cobertores, roupas, garrafas de água e, acima de tudo, palavras de encorajamento para aqueles que haviam perdido tudo. Para muitas famílias, essa solidariedade foi um farol em meio à escuridão. Cada gesto, cada doação, cada refeição quente servida tornou-se um lembrete de que não estavam sozinhos. A reconstrução material, no entanto, foi muito mais lenta e irregular. Em Vicksburg, onde parte da infraestrutura urbana resistiu, os reparos começaram quase imediatamente. O mercado local, devastado pelo vento, recuperou-se em questão de meses, impulsionado pelos esforços dos comerciantes que precisavam retomar as vendas para sobreviver. Mas em Duduza, a realidade foi diferente. Lá, os assentamentos informais destruídos não tinham respaldo legal nem acesso a seguros. As famílias dependeram durante meses da ajuda humanitária e da lentidão do aparato governamental. A dor da perda era sentida em todos os cantos. Escolas destruídas obrigavam crianças a frequentar aulas em tendas improvisadas. Hospitais sobrecarregados lutavam para atender não apenas os feridos no tornado, mas também os pacientes regulares com necessidades urgentes. Em meio a tanta necessidade, a resiliência das pessoas foi o que manteve as comunidades à tona. Com o passar das semanas, as reflexões também começaram. Como uma tempestade tão devastadora havia chegado sem um sistema de alerta precoce? Por que as casas mais pobres estavam condenadas a desaparecer em questão de segundos? E o que poderia ser feito para garantir que o futuro não repetisse a mesma história? As respostas não vieram imediatamente, mas o desastre deixou uma lição indelével: a necessidade de se preparar. Os tornados de Duduza e Vicksburg demonstraram que a África do Sul não era estranha a eventos extremos que muitos consideravam exclusivos de outras latitudes. Se uma coisa estava clara, era que a natureza não conhece fronteiras e que somente a prevenção, o investimento em infraestrutura segura e a educação da comunidade poderiam evitar que uma tragédia semelhante se repetisse. A passagem dos tornados por Duduza e Vicksburg não só deixou ruínas visíveis, como também levantou questões profundas que até então mal haviam sido ouvidas publicamente na África do Sul. Durante décadas, a ideia de que fenômenos tão violentos pudessem atingir o país parecia distante, quase alienígena. Tornados eram associados às planícies do centro-oeste americano, não a aldeias africanas. Mas depois daquele desastre, essa percepção mudou para sempre. Meteorologistas locais começaram a alertar que o clima estava apresentando padrões cada vez mais imprevisíveis. Registros oficiais confirmaram que, nos últimos anos, as tempestades se tornaram mais intensas, as chuvas mais irregulares e as secas mais longas. O contraste entre enchentes repentinas e períodos de calor extremo começou a se encaixar em um quebra-cabeça perturbador. O clima da África do Sul estava entrando em uma nova era, marcada pela instabilidade. O tornado tornou-se, nesse sentido, um símbolo do que estava por vir.
O impacto psicológico na população foi enorme. Famílias que nunca tinham ouvido falar de tornados começaram a se informar, perguntando como eles funcionam, quais sinais anunciam sua chegada e, acima de tudo, como se proteger. Escolas convidaram especialistas para palestras educativas e noticiários incluíram segmentos dedicados a explicar a ciência por trás dessas tempestades. O desastre havia despertado um interesse coletivo pela meteorologia que até então parecia reservado a poucos especialistas. Pressionado pela magnitude da tragédia, o governo começou a considerar medidas sem precedentes. Falou-se em instalar sistemas de alerta antecipado inspirados nos da América do Norte, capazes de detectar supercélulas e fornecer preciosos minutos de alerta. Surgiram também debates sobre a qualidade da construção. Por que tantas casas desabaram tão rapidamente? A resposta era clara: materiais de baixa qualidade e a falta de regulamentações rigorosas transformaram os assentamentos em armadilhas mortais diante de ventos extremos. Daí, nasceu a ideia de promover padrões de construção mais seguros, embora a realidade econômica do país dificultasse a implementação imediata. Ao mesmo tempo, o desastre foi usado como exemplo por ativistas ambientais que já vinham alertando sobre os efeitos das mudanças climáticas. Eles apontaram que fenômenos dessa magnitude não podiam ser entendidos como simples acidentes isolados, mas sim como parte de um cenário global em que a atmosfera, alterada pela atividade humana, respondia com violência crescente. Suas mensagens encontraram terreno fértil. A população, ainda com cicatrizes recentes, estava disposta a ouvir. Assim, aos poucos, o tornado em Duduza e Vicksburg transcendeu a categoria de desastre natural para se tornar um catalisador para a conscientização climática. Não se tratava apenas de reconstruir casas destruídas, mas de repensar a relação do país com a natureza. Terras agrícolas, cidades e até mesmo planos de desenvolvimento começaram a ser vistos sob uma nova luz. O vento havia destruído telhados, mas também aberto uma janela para um futuro incerto, que exigia respostas imediatas. Nessa tensão entre tragédia e oportunidade, nasceu um novo capítulo na história da África do Sul: o despertar de uma consciência coletiva diante do poder do clima. Se você quiser continuar explorando os fenômenos mais extremos do planeta, aprender sobre o poder dos tornados e descobrir histórias chocantes da natureza, inscreva-se no nosso canal Tornado Extremo. Toque o sino para não perder nenhuma tempestade, compartilhe essas histórias com seus amigos e prepare-se. O próximo monstro no céu pode estar mais perto do que você imagina.